TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam. Este ano, as palestras que eu vou fazer vão se dedicar a Emmanuel. Serão os seus livros, os seus romances que eu vou, ao longo do ano de 2016, que eu vou fazer as palestras. Hoje vou fazer uma primeira palestra sobre Emmanuel, ele próprio. Vamos acompanhar aqui um bocadinho as várias encarnações, aquilo que nós sabemos sobre as várias encarnações de Emmanuel, mas, mais do que tudo, esta palestra hoje é um tributo, uma forma de agradecimento a este espírito que não só teve o trabalho imenso de amparo e de orientação de Chico Xavier durante a sua última encarnação, como também teve a disponibilidade e a humildade de compartilhar connosco, através dos seus romances, algumas das suas encarnações, com o único objetivo de nos permitir aprender um pouco ao acompanhar a sua própria caminhada. Lembremos-nos sempre que somos todos irmãos, todos espíritos em evolução, a caminho, e vamos tentar, naquilo que for possível, compilarmos aqui das suas capacidades e das suas dificuldades, revermos-nos nessa trajetória, nessa caminhada, para que tenhamos cada dia mais próximo aquela realidade interna de que somos espíritos imortais, que encarnam e reencarnam e vamos caminhando, de pouquinho, muitas vezes com muitas dificuldades, mas é para lá que nós vamos, para a perfeição, como está prometido. No Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, mais uma vez, eu recomendo a leitura continuada, em momentos de aflição, se precisarem tranquilizar o vosso coração e a vossa mente, vão até lá, leiam o item 5 e o item 6 em particular, e lá está dito aquilo com que nós vamos, que Emmanuel vai novamente referir: sem sabedoria não há caminho, mas sem amor não há luz. Lembremos-nos que está lá colocado pelo Espírito da Verdade, que é Jesus, que nós temos que amar-nos e instruir-nos. Lembremos-nos sempre que é nossa a competência e a capacitação de fazer o nosso próprio processo. Estas palavras de Emmanuel são citadas num livro que é a base desta palestra, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Esta é uma pictografia, é uma imagem de Emmanuel numa das suas encarnações, que nós já vamos ver mais à frente, Publius Lentulus, com ar muito, muito romano. Ainda nesse livro, Amor e Sabedoria, é citada mais nós devemos sempre tentar que estas palavras entrem no nosso coração, além de nos nossos ouvidos. Isto é a gratidão de Clóvis em relação, todo este livro é a gratidão de Clóvis Tavares em relação a Emmanuel. E ele vai definir assim Emmanuel: a ele, alma de escola,
Ao seu espírito de organizador e autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica do fidelíssimo Chico Xavier, em que têm cooperado centenas de obreiros espirituais. Emmanuel foi como que um maestro de toda um grande conjunto de espíritos que foram, através da psicografia de Chico, produzindo romance e livros e cartas, uma panóplia de comunicações da espiritualidade que hoje já prefazem quase 500 livros, através do trabalho que Geraldo Lemos Neto está a fazer de agregação de muitos dos escritos que tinham ficado depois da morte de Chico Xavier. Este é, como vos disse, a base desta palestra. É um livro de 1970, deste senhor Clóvis Tavares, que foi um amigo de muitas décadas de Chico Xavier. Desde 36, que ele esteve até à sua desencarnação, em 84, ele acompanhou de muito perto Chico Xavier. É um homem extremamente culto e inspirado. Ele tem alguns livros que são pérolas. Este é um livro de gratidão, Emmanuel. Ele é de 1970, o livro, e tem uma razão de ser, mais à frente já vamos referir isso. E ele tem uns outros livros que recomendo vivamente, como 30 anos com Chico Xavier. E há e é que este que está aqui destacado, que está aqui na nossa mesinha, aqui mesmo à frente da porta da sala, em que está como um bónus de preço, é um preço muito baratinho, e eu recomendo vivamente. É um livro precioso, são uma compilação de pensamentos dele próprio, Clóvis Tavares. Mas vocês vão ver que é um dos livros, eu tenho vários livros à minha cabeceira, o Evangelho, e estes estão sempre. É um livro muito, muito precioso, de Jesus para os que sofrem. Em 1931, deu-se o primeiro encontro de Chico e Emmanuel. É a primeira vez em que Chico Xavier visualiza um espírito que se vai depois identificar como Emmanuel. Foi no final de 1981, num domingo. Ele, Chico e duas irmãs, que eram suas vizinhas, muitas vezes ao domingo iam até esse açude, que é um local fora já de Pedro Leopoldo, muito tranquilo, com água que corre, onde se reuniam para orar. E então, nesse dia, Chico, que estava com as duas, viu essa cruz de luz, esta cruz de luz, e no meio dessa cruz de luz, Chico visualiza pela primeira vez Emmanuel, não como aquela forma de romana que nós vimos há pouco, mas sim com uma forma de um senhor de meia-idade que envergava uma veste de sacerdote católico. E eles entabulam um diálogo. E o Emmanuel pergunta se ele estaria disposto para trabalhar na mediunidade com Jesus. E Chico coloca como necessidade premente que os bons espíritos não o abandonassem. E Emmanuel propõe então, ok, então vamos trabalhar juntos e o que é necessário que faças é trabalho, estudo e esforço no bem. E além disso tens que seguir 3 preceitos. Chico pergunta-lhe qual é o primeiro e ele diz disciplina, o segundo, disciplina e o terceiro, disciplina. Ficou absolutamente claro a partir daí que o foco fundamental, e que nós todos nos lembremos disso também, para todos é fundamental disciplina para bem aproveitarmos o tempo que nos é dado. O tempo é sempre curto e então a grande forma de conseguirmos bem aproveitar é através da disciplina. Esta palestra, assim como todas, nós aqui somos porta-vozes do trabalho de muita e muita gente. E houve no trabalho de Chico Xavier um grupo que o apoiou muito. Na reencarnação de Chico, como nós sabemos, é uma reencarnação que foi preparada durante décadas.
até talvez possamos passar a falar em centenas de anos. Porque, por exemplo, a parceria de Chico e Emmanuel é de 2 décadas. De 2 centenas de anos, não de 2 décadas. Mas, então, há todo um grupo de espíritos que vão reencarnar ao mesmo tempo para que haja uma possibilidade de cooperação. E este grupo, que é o grupo doméstico Artur Joviano, foi um grupo de espíritos que nós vamos acompanhar através dos romances de Emmanuel, a sua evolução, e que estavam próximos de Chico durante uma grande parte do seu trabalho. Um deles é Rómulo Joviano, que foi o chefe de Chico no seu trabalho na Fazenda Modelo. Ele era uma pessoa que tinha formação de engenheiro agrícola e trabalhou desde sempre na área de fazendas do Estado, não é? De desenvolvimento de algumas características necessárias para... aqui a Fazenda Modelo era grande parte de gado, por exemplo, e nós temos aqui um pequeno resumo da sua trajetória que é interessante nós sabermos. Em 23, Rómulo e Maria, Rómulo Joviano, então aquele que será depois o chefe de Chico Xavier, casam-se. Um ano depois, Rómulo adquire o livro dos Espíritos. Maria era de família espírita, mas, como nós esperamos que consigamos todos fazer, ela não impôs nada, ela foi simplesmente colocando alguma informação à disposição daquele que veio a ser o seu marido, e ele, por sugestão sua, adquire em 24 o livro dos Espíritos. Ele já tinha estado em Pedro Leopoldo, em agosto de 30, volta para dirigir a fazenda onde depois o Chico vai trabalhar. Em 33, o Chico começa a trabalhar na Fazenda Modelo, onde trabalhou durante décadas, por indicação do irmão Fausto Joviano, que era vizinho de Chico. E a partir de 1935, às quartas-feiras, havia na casa de Rómulo e Maria uma reunião do grupo, daquilo que ficou conhecido como Grupo Doméstico Artur Joviano, em que eram recebidas comunicações psicográficas, na sua grande maioria. E nós podemos acompanhar, através do trabalho, vamos mostrar aqui algumas imagens. Aqui temos o casal. Temos aqui, na imagem de cá, nós temos Artur Joviano, que é o pai de Rómulo, que é o que está no meio, em cima, e Rómulo Joviano está à sua esquerda. E depois, na outra imagem, temos Chico em pé, Rómulo e Maria e a sua filha Wanda, que foi colega de Chico na Fazenda Modelo. Geraldinho, depois já do desencarne de Chico, foi inspirado pela espiritualidade para entrar em contato com Wanda Joviano. E isto porquê? Porque Wanda tinha todas as anotações das reuniões de quarta-feira que havia nesse grupo doméstico Artur Joviano. E através dessa compilação, eles já produziram até agora 4 livros. Um deles, o primeiro é a Sementeira de Luz, e onde nós vamos ter, ano a ano, as comunicações que havia. Então nós podemos acompanhar o trabalho, como evoluía o trabalho. Emmanuel, em várias vezes, se comunicou nesse grupo, e essas comunicações estão neste livro, Deus Conosco. Esses 2 livros são a base também desta palestra de hoje. Nós podemos, através dessa compilação, acompanhar todo o trabalho e ter sempre a noção de que é um trabalho de cooperação enorme. Emmanuel sempre, a cada trabalho que iam começar, a cada romance, por exemplo, que iam começar a psicografar, ele contextualizava o que ia acontecer e depois, ao final, agradecia todo o esforço que foi feito. Então é um trabalho realmente de cooperação imenso, e que nós temos possibilidade de ficar mais próximos através desses testemunhos que ficaram agora compilados. Estes livros já são do ano 2000, 2006, 2007. Nós temos aqui então o que nós vamos tentar aqui partilhar, que são as vidas sucessivas de Emmanuel. Isto nós temos aqui, o primeiro livro de Emmanuel chama-se Emmanuel, e é o 5º livro
psicografado por Chico Xavier, e aqui é o prefácio que está aqui transcrito, que foi o próprio Chico Xavier que escreveu. E diz Chico, convidado a identificar-se várias vezes, esquivou-se delicadamente, alegando razões particulares e respeitáveis, afirmando, porém, ter sido na sua última passagem pelo planeta padre católico, desencarnado no Brasil, levando as suas dissertações ao passado longínquo, afirma ter vivido no tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus. Então, isto estava no prefácio do primeiro livro, que é de 38. Depois nós temos aqui uma mensagem íntima de 7 de setembro de 38, em que Emmanuel nos vai dizer isso. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes das dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a proteção de Jesus. Então aqui, Emmanuel estava a comunicar que tinha o projeto de fazer o romance há 2000 anos. Isto foi em 38, o romance depois vai sair em 39. E então vamos agora, nós conseguimos, através dessa compilação que foi feita no livro Deus Conosco, acompanhar 30 séculos das encarnações de Emmanuel. Não é pouca coisa. Vamos até Tebas, vamos começar no Egito, com a primeira encarnação que é conhecida no século IX a.C. O seu nome era Simas e ele era um grão-sacerdote do templo de Amon-Ra, em Tebas. Foi reitor da escola de Tanis, é o pai da futura rainha da Assíria, Babilónia, Sumer e Akkad, ou Semiramis. Nós sabemos que esses nomes depois também pode ser denominada como Samuramat. Sua vida é descrita no livro Semiramis, rainha da Assíria, da Babilónia e do Sumer, da Lake, de Camilo Rodrigues Chaves, ex-presidente da União Espírita Mineira. Então, nesse romance vamos encontrar a referência a esse grão-sacerdote de Amon-Ra, Simas, que é a sua primeira encarnação conhecida. Vejam que, como sendo um grão-sacerdote, ele está ligado já a uma área religiosa e de conhecimento. Os sacerdotes eram aqueles que também eram os donos da instrução, do conhecimento. A segunda conhecida, nós andamos alguns séculos, vamos passar do século IX para o século II e I a.C., é Publius Cornelius Lentulus Sura, que nasceu e faleceu em Roma, foi cônsul à época de Catalina, iniciou uma revolta anárquica em Roma e na Etrúria, era um homem ligado ao poder, opunha-se a Marco Túlio Cícero, que foi vitorioso. Sura foi preso em Roma e executado sumariamente. E Sura fora o segundo esposo da Júlia, que é a mãe do famoso general Marco António. Sura era um homem ligado ao poder, um revolucionário à sua época, muito conflituoso, e é executado em Roma no século I a.C. A seguinte encarnação é aquela que nós vimos uma imagem, a psicopictura, que é Publius Lentulus Cornélio, que é neto de Sutra. Ok? Então, estas duas encarnações, há uma relação entre o avô e o neto. Ele vai reencarnar como seu neto. É um senador romano, essa nós conhecemos mais, espero que muitos de nós já tenhamos lido há 2000 anos, se não, já sabem que é uma boa missão para 2016. Ele é um senador romano, é o legado do imperador Tibério César na província da Palestina, onde ele estava para investigar denúncias que tinham sido feitas contra Pôncio Pilatos, e ele teve, com a sua esposa Lívia, 2 filhos, Flávia Lentúlia e Marcos, e desencarnou no ano de 79 depois de Cristo em Pompeia, vítima da erupção do Vesúvio. Então, ele quase no fim do primeiro século desencarna em Pompeia. Nós podemos acompanhar, nós vamos já ver mas esta é bastante conhecida, esta encarnação, através há 2000 anos. Depois
Nós também acompanhamos esta encarnação, que é Nestório, que vai ser relatada no livro 50 anos depois. Nasceu em Éfeso, na Grécia, embora de origem judaica. Em criança, ele ouve as pregações de João, tornando-se seu colaborador na evangelização da Ásia Menor. Nós sabemos que João foi para Éfeso com Maria, a mãe de Jesus, e lá ele ficou durante muitos e muitos anos fazendo um trabalho enorme de apostolado, e houve a oportunidade de Nestório, ainda menino, conhecer João e auxiliá-lo nesse trabalho de pregador. Esse encontro de Nestório com João é narrado num livro de psicografia do Geraldo Lemos Neto, Ignácio de Antioquia e o espírito é Teóforos. Ele foi escravizado por romanos na Judeia e teve um filho, Ciro. Ambos foram martirizados no circo romano no reinado de Hélio Adriano. Em seguida, a encarnação, já no século III, é Basílio, que vai desenvolver a sua vida, nasce em Chipre e vai falecer em Lyon. É um romano, filho de escravos gregos. Em 233, século III, portanto, vivia em Chipre como liberto, dedicando-se a estudos filosóficos. A esposa e a filha morrem muito cedo e ele tem uma filha adotiva, Lívia, que para a criar ele torna-se afinador de instrumentos e transfere-se para a França, Marselha, e desencarna supliciado em Lyon, ao tempo das perseguições aos cristãos do governo de Tribuniano Galo, nas Gálias. Em seguida, nós estamos do século III, vamos passar para o V e VI, bispo de Reims, que foi canonizado pela Igreja Católica, conhecido como São Remígio. Lembram-se que Basílio desencarnou em Lyon. O bispo de Reims vai nascer em 439 em Lyon, numa família nobre e religiosa. É inteligente, talentoso e disciplinado. Foi considerado o maior orador sacro do reino dos francos pela sua especialidade em retórica. Distinguia-se pela pureza de espírito, fé ardente e grande amor a Deus e ao próximo. Ainda muito jovem, é eleito bispo de Reims, onde permanece 60 anos. Tem uma vida muito longa. Foi um grande conselheiro de Clovis I, que é o primeiro rei dos francos, e em colaboração com a rainha Clotilde, a sua esposa, foi responsável pela conversão de Clovis ao cristianismo, o que foi absolutamente definitivo para o desenvolvimento do cristianismo naquilo que hoje conhecemos como França, que era o reino dos francos. Pelo seu árduo e ininterrupto trabalho de evangelização de todas as classes sociais, fortaleceu os alicerces do cristianismo no território francês. Desde a sua morte aos 96 anos, em 535, foi aclamado pela população humilde como um santo. Foi canonizado pela Igreja Católica Romana com o nome de São Remígio, sendo o dia consagrado 1 de outubro. Em 1853, o seu corpo foi encontrado intacto, sendo até hoje visitado na Abadia Benedicta de Reims. Dois dos seus lemas são muito reconhecíveis naquilo que Emmanuel, ao longo da sua vida, das suas várias vidas, foi divulgando e aprendendo através do seu próprio esforço, como sempre podemos acompanhar nos seus romances, ser paciente e perseverante nas provações, ser corajoso em empreender o bem. São duas máximas conhecidas do bispo de Reims. Em seguida, nós vamos fazer um pulo aqui grande, vamos passar para o século XII e XIII, mas novamente como um grande estudioso da Igreja Católica, o bispo de Sabina, e aqui é interessante, reparem que o nome dele, o cardeal, era Dom João de São Paulo. Quando em 209 Francisco de Assis foi com os seus 11 irmãos a Roma buscar a permissão do Papa Inocêncio III para fundar uma nova ordem religiosa, perante a dúvida de alguns cardeais quanto à viabilidade das regras tão espartanas, o cardeal João de São Paulo, bispo de Sabina, defende-o dizendo:
Este pobre pede apenas que lhe seja aprovada uma forma de vida evangélica. Se, portanto, rejeitamos o seu pedido como difícil em demasia e estranho, tínhamos cuidado em não ofender dessa forma o Evangelho. De fato, se alguém dissesse que na observância da perfeição evangélica e no voto de praticá-la existe algo de estranho ou de irracional ou impossível, é réu de blasfémia contra Cristo, autor do Evangelho. Aqui nós vimos novamente aquilo que vos falei logo no início em relação ao grupo doméstico Artur Joviano, que existe sempre um plano da espiritualidade nas reencarnações. Este bispo de Sabina, Dom João de São Paulo, reencarna ao mesmo tempo de Francisco de Assis e é fundamental no reconhecimento do Papa para a ordem que Francisco queria fundar. Depois, nós vamos agora ao século XVI, com o Padre Manuel da Nóbrega, um nosso conterrâneo, de que muito temos que nos orgulhar. Nasceu em Sanfins do Douro, em 1517. Em 1541, formou-se bacharel em Direito Canónico e Filosofia na Universidade de Coimbra e em 1544 vai para o Brasil sob ordens da Companhia de Jesus com a missão de proteger e converter os indígenas à fé cristã e fundar igrejas e seminários. Em 1554 colabora na fundação de São Paulo e desencarna no dia de seu aniversário, 18 de outubro, no Rio de Janeiro, em 1570, com 53 anos, faria no dia do seu desencarne. É um personagem que foi fundamental em toda a primeira estruturação daquilo que hoje conhecemos como o Brasil. Era uma pessoa profundamente piedosa, reconhecida como uma pessoa santa por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, e era muito culto. Nós vamos ver um bocadinho mais à frente, voltamos a Manuel da Nóbrega. O GEB, há alguns anos atrás, foi até lá prestarmos a nossa homenagem e fomos até Sanfins do Douro. Eu trago-vos aqui algumas fotografias daquele lugar onde nasceu. Nós estamos em 1517, no ano que vem fará 500 anos. Aqui existe a casa que está preservada e assinalada. Vocês veem aqui a placa onde refere exatamente que aqui nasceu Manuel da Nóbrega. A casa onde nasceu, em 18 de 10 de 1917, o Padre Manuel da Nóbrega, e os tributos, assim como esta escultura que lá está, são doados pelo governo brasileiro como reconhecimento pelo trabalho que fez, nomeadamente a fundação da cidade de São Paulo. Lembrem-se que nós vamos voltar a isso, mas o Padre Manuel da Nóbrega, ele, em 1554, adiou por alguns dias a fundação do colégio que depois deu origem à cidade de São Paulo, para que fosse no dia 25 de janeiro a fundação do colégio, exatamente como homenagem a São Paulo, porque é o dia em que a Igreja Católica assinala a conversão de São Paulo. Nós vamos ver agora, daqui a bocadinho, a ligação que existe entre os dois espíritos. Nós vamos agora ao século XVII, numa encarnação que é narrada no livro Renúncia. Padre Damiano nasce em Espanha em 1613, aos 50 anos residia em Ávila, Castela a Velha, oficiando na igreja de São Vicente. À época da instauração do Santo Ofício, revelou ideias diferentes, combatendo o fanatismo da Igreja Católica e as injunções políticas da Inquisição. Acreditava na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. Desencarnou no presbitério de São Jacques do Passo Alto, no Burgo de São Marcelo, em Paris, em idade avançada. Então, esta sua encarnação vai se desenvolver entre Espanha e França, e nós acompanhamos no livro Renúncia, e ele era já um seguidor do Espiritismo, antes do Espiritismo ter sido compilado pela espiritualidade já no século XIX, como sabemos.
A seguinte encarnação no século XVIII é Jean-Jacques Tourville, um francês, educador da nobreza e prelado católico romano no período que antecede a Revolução Francesa. Viveu na região norte da França até a época do recrudescimento do terror e, para fugir à ferocidade revolucionária, vive até à morte em Espanha. Vejam que a movimentação é muito semelhante, ao contrário. Na encarnação anterior ele foi de Espanha para a França, aqui de França ele volta à Espanha para se refugiar. A próxima vez que nós temos a referência já é ao nome com o qual conhecemos nesta última atividade como mentor de Chico Xavier, Emmanuel, no século XIX, porque existe uma das comunicações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, é assinada por um espírito que se coloca como Emmanuel, e pelo testemunho de Chico Xavier, é realmente Emmanuel, o seu mentor, que trabalhou também. Então foi um espírito integrante da falange do Espírito da Verdade, colaborou ativamente no plano espiritual na estrutura da codificação espírita de Allan Kardec, tendo inclusive escrito a mensagem O Egoísmo, inserida no item 11 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que menciona a figura de Pôncio Pilatos. E agora nós temos aquela que é a última encarnação conhecida, como Emmanuel tinha colocado através do escrito de Chico Xavier na apresentação do primeiro livro, Emmanuel, em 38, foi um padre católico que nasceu e desencarnou no Brasil. Nasce no Pará, Brasil, em abastada família mulata, no último quartel do século XIX. Já sacerdote, muda-se para o Rio de Janeiro e as suas pregações do Evangelho de Jesus na paróquia de Bom Sucesso ficam muito famosas, atraindo pessoas de todos os bairros da grande cidade. Teve a oportunidade de conhecer o Dr. Bezerra de Menezes, com quem conversava abertamente sobre a doutrina espírita, e desencarna nas primeiras décadas do século XX. Então, nós temos aqui que esta reencarnação foi solicitada por Emmanuel para o recolhimento interior, para se distanciar das personalidades de destaque histórico que se vivenciara em muitas das anteriores encarnações. Ele necessitava de tempo e silêncio para meditar e estudar o Evangelho e mergulhar mentalmente na língua portuguesa contemporânea, preparando-se para a missão que lhe seria confiada no século XX. Então vejam que é toda uma encarnação de preparação para o trabalho que ele iria realizar depois como mentor de Chico Xavier. Então nós fomos desde o século IX a.C. até ao início do século XX. Nas primeiras décadas ele desencarna e vai aparecer pela primeira vez a Chico Xavier em 1931. Aqui a descrição, Emmanuel, que é normalmente damos a palavra a Clóvis Tavares. Emmanuel é o bondoso e sábio instrutor espiritual que superintende o vasto movimento da espiritualidade inacionada no Brasil com o despontar das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Emmanuel é o responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa por todo o trabalho mediúnico que se iniciou em Pedro Leopoldo. Como nós sabemos, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, do nosso orbe. Existe em cada uma dos grandes países, existe um responsável espiritual pelo país. O nosso país é Isabel de Aragão e no Brasil existe um responsável e há sempre um conjunto de espíritos que são responsáveis pelas tarefas. Não são, existe alguém que é o mentor máximo, mas existe sempre uma pleia de espíritos. E Emmanuel responde por todo esse trabalho perante essa hierarquia. A ele ainda e à sua esclarecida visão dos mais conturbados ou silenciosos problemas humanos é devido o atendimento a multidões de necessitados e a infindáveis fileiras de sofredores, beneficiados pela aproximação de laços afetuosos do outro lado da vida, através de mensagens confortadoras e inconfundíveis de corações amigos ou por socorros espirituais de várias espécies. Lembremos-nos que Chico não só compilou os livros, que são quase 500. Ele também fez
centenas, milhares de comunicações pessoais, daquelas comunicações familiares que deram muito e muito amparo a milhares de pessoas que iam até lá, até onde eles estivessem, Pedro Leopoldo, ou depois, mais tarde, em Uberaba, procurar o conforto de conseguir comunicar-se, com o conforto de ter a segurança de que a vida continua, de que os espíritos, nós, somos imortais, e essa possibilidade do conforto de ter esse contato depois do desencarne. Nós vimos, fazendo agora aqui um pequeno apanhado, que Emmanuel, nós temos aqui 11 encarnações de Emmanuel. Estas 3 primeiras, ele tem um grande destaque político, porque os grandes sacerdotes em Tebas eram não só poder religioso, mas também poder político, e aqui está assinalado, mais escuro, aquela que é a Publius Lentulus Cornélio, que nós podemos acompanhar há 2000 anos. À direita nós vamos ter o momento, é a segunda fase, depois do contato que o senador Publius Lentulus tem com Jesus. Há 2000 anos nós acompanhamos esse momento, que Emmanuel refere várias vezes depois em vários momentos das suas comunicações, em um momento em que ele teve, pela palavra de Jesus, a oportunidade de se dedicar, a partir de então, ao Evangelho, e Jesus disse: se não agora, mais tarde o farás. E realmente mais tarde o fez. Foi logo 50 anos depois, em Nestório, nós temos então aqui antes e a encarnação onde ele tem o contato com Jesus, contacto frente a frente. Ele vai procurar Jesus na calada da noite e a primeira coisa que Jesus lhe diz é: podias não ter vindo à noite, não é assim? Melhor seria para ti se tivesses vindo já durante o dia, porque queria dizer que ele estava muito mais disponível do que na realidade ele estava. E ele foi pedir pela sua filha Flávia, que estava leprosa, e a esposa, Lívia, tinha-lhe rogado para que ele fosse até Jesus, e ele vai, com muitas dificuldades, muitas mesmo, pessoais e interiores, de conflitos. Um homem tão poderoso ia rogar a um que era considerado um criminoso, não é assim? Como era isso, não é? Na sua retidão interior. E nesse momento Jesus lhe disse: não agora, algum dia o farás, e em breve. Em Nestório, ele já é um divulgador do Evangelho e por isso vai ser morto, e vamos ter, como vocês veem, todas as outras encarnações têm alguma relação com a Igreja Católica. Nós temos depois ali Jean-Jacques Tourville, que era um educador, mas ainda assim ligado à Igreja Católica. Então, desde então, ele dedicou-se à divulgação do Evangelho naquilo que era a forma possível, que era a Igreja Católica. Como eu sempre refiro, ainda hoje me causa arrepios a coragem de Allan Kardec, na França do século XIX, profundamente católica, ter tido a possibilidade de realmente escrever o que escreveu e ter divulgado aquilo que era um crime. Por isso ele foi excomungado. Eu não sei se vocês sabem, mas porque Kardec não podia ser excomungado, mas o Léon Hippolyte de Nisard foi excomungado pela Igreja Católica. Os seus livros foram queimados em Barcelona, naquilo que nos lembra a Inquisição, não é? Porque era ainda um movimento da Inquisição. Então, houve aquele momento na sua encarnação em que ele não conseguiu. Ele depois desencarna de uma forma muito brutal, através da lava do vulcão, que aquilo deve ter sido muito complicado, podemos imaginar, não é o que não tenha sido em Pompeia, e muito em breve ele volta já com a possibilidade de realizar as palavras do Cristo, que ele não conseguiu naquele momento, mas que 50 anos depois pôde fazê-lo, e desde então, há centenas, e agora já são milhares de anos, ele vem fazendo.
Aqui eu trouxe-vos um pequeno, só uma coisa gráfica que eu acho que é importante para nós termos ideia dos movimentos. Vocês veem as várias encarnações. Nós vamos do Egito até Roma, depois Éfeso, ali na Turquia, naquilo que hoje é Turquia, Roma, Chipre, Lyon, novamente Lyon. Isso é interessante, os encarnos e o reencarno na mesma cidade. Reims, nós já estamos em França. Sabina, que é a volta à Itália. Aqui vem a Portugal, Sanfins, cá estamos, na nossa pontinha da península, e vai dar um pulo pelo Atlântico até ao Rio de Janeiro, que é onde desencarna o Padre Manuel da Nóbrega. Depois voltamos à Espanha, já como o Padre Damiano, e Paris, França, Espanha, e lembram-se do Padre Amaro, a última encarnação conhecida, Pará e Rio de Janeiro. Então, aqui vejam que nós não só encarnamos e reencarnamos no mesmo planeta, como existe toda uma proximidade geográfica, existe toda uma importância daquilo que se nós vamos acumulando através das encarnações. Lembre-se que, por exemplo, o Padre Amaro veio muito para ter familiaridade com o português já do século XIX, XX, para depois o trabalho que ia desenvolver com o Chico Xavier, ok? Existe, então, tudo aquilo que nós vamos aquilatando de conhecimento é importante para as encarnações seguintes. Se vocês virem aqui, nós estamos a acompanhar 30 séculos, é muito tempo de encarnações, e elas desenrolam-se ali entre Roma e aquela parte do Mediterrâneo, onde eram as civilizações do início da nossa era, e depois vai para França, Espanha e Brasil. O movimento de divulgação do Evangelho. É isso que nós estamos a acompanhar aqui. Essa é a sua missão, e é exatamente, se nós acompanharmos as suas encarnações, estamos a acompanhar o movimento de divulgação do Evangelho, que nos lembramos que foi exatamente transferido para o Brasil como uma necessidade de preservar de todo o materialismo que depois iria ser implementado na França, não é assim? Na França e não só, na Europa como um todo, mas nós vemos que ali o grande investimento foi em França. E foi lá que surgiu, no século XIX, em 1857, o Livro dos Espíritos. Aqui nós temos os 5 romances de Emmanuel, e o primeiro deles, o Há 2000 anos. O que vocês têm aqui como data é a data do prefácio do livro. Para que saibam, isto é compartilhar aquilo que fui aprendendo também com o estudo, a última coisa que Emmanuel psicografa, através de Chico Xavier, é o prefácio. Então, as datas que nós temos é a data do fim do trabalho. Ok? Então, o que nós temos aqui, 2 de março de 1939, há 77 anos, é encerrado o trabalho de Há 2000 anos, onde vai ser narrada a encarnação do senador Públio Lentulus, e é referido também o seu avô, que era o mesmo espírito encarnado. 50 anos depois, no mesmo ano, vocês vejam que é no início, em março, e depois em dezembro, o livro 50 anos, onde nós podemos acompanhar a história de Nestório, o escravo. Depois nós temos, são 5 romances no meio, que dizem que a virtude, e está um dos mais belos livros que já foi escrito, com certeza, Paulo Estevão, que o seu prefácio é de 8 de julho de 1941. Este ano fará 75 anos, em 8 de julho, e eu conto fazer uma palestra nas imediações dessa data sobre Paulo Estevão. Então, se quiserem um compromisso, podemos até julho ler juntos, cada um por si, o Paulo Estevão, e depois eu venho aqui trazer-vos aquilo que eu pude aprender e que fará toda a diferença se vocês tiverem lido ou relido Paulo Estevão pertinho. Há muita gente que recomenda a leitura anual de Paulo Estevão. É um livro absolutamente precioso, em que nós podemos, com certeza, aprender muitíssimo.
também coloquei aqui que em 41 eles estavam a celebrar, Emmanuel e Chico Xavier, 10 anos do seu trabalho conjunto, ok? Emmanuel, lembram-se que fez o desafio a Chico em 31. O quarto livro é Renúncia, onde nós acompanhamos a encarnação de Padre Damiano, século XVII e XVIII, em França, e é de 42. Estes livros, aquele número que está em cima, 10, 11, 15 e 16, é a ordem do livro na produção literária de Chico Xavier, ok? É o 10º, 11º, 15º e 16º livros. O primeiro, logo quando Emmanuel faz o desafio a Chico, a proposta inicial eram 30 livros, ok? Então estes 4 livros já estavam nesse primeiro trabalho de 30 livros. O último, que é Ave Cristo, é o 50º livro e já é de 53 e em 18 de abril de 53, foi o ano em que se celebraram os 96 anos do Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril é exatamente o dia em que foi lançado, em 1857, o Livro dos Espíritos em Paris. Então, estes são os livros, e aqui eu trago-vos, como estávamos a falar, cada uma das encarnações, e nós acompanhamos através destes romances, 4 deles, eles vão-nos dar o cristianismo nos seus primeiros tempos, nos 3 primeiros séculos. O século I é há 2000 anos e Paulo e Estevão, no século II, Nestório, com 50 anos depois, e Ave Cristo, o século III. Nós temos Renúncia, século XVII e século XVIII, que é o Padre Damiano. Entre o segundo e o quarto livro existe um espírito precioso que é a razão, não é? Alcione, em Renúncia, e Célia, em 50 anos depois, é aquilo que reúne os 2 romances, é exatamente esse espírito, um espírito de luz, que vem de Sírios, e essa é uma palestra para o finzinho de março, sobre renúncia. Contei-vos há bocadinho, referi-vos que há aquela encarnação em que Emmanuel vem ajudar Francisco de Assis, em que ele se chama Dom João de São Paulo. Depois o Padre Manuel da Nóbrega vai adiar alguns dias a fundação do colégio que deu origem a São Paulo, exatamente para ser 25 de janeiro, o dia que a Igreja Católica assinala a conversão de Paulo, e eu não sabia, soube agora nesta pesquisa, que Públio Lentulus e Paulo encontraram-se, ok? Ao tempo de Jesus, não é? Lembramos-nos que estamos lá enquanto, um bocadinho depois de Jesus ter partido na cruz. E esta é a narração que Emmanuel fez numa comunicação também privada. É Emmanuel a contar do seu encontro com Paulo. Viu uma única vez quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistámos então um pequeno grupo onde se encontrava a figura inesquecível de Paulo. Trocámos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza da sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo da minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Emmanuel vai dizer que nunca mais esqueceu esse momento. E nós vemos que, ao longo das suas encarnações, ele vai assinalar isso, não é assim? É narrado também que Paulo vai desencarnar um bocadinho antes de Emmanuel, 67 e 78, os anos da nossa era. E Paulo vai se dedicar ao amparo na espiritualidade de espíritos de muita
elevação, mas que são muito conturbados de alguma forma. Então, a partir do desencarne de Públio Lentulus, Paulo vai acompanhar Emmanuel na espiritualidade e ampará-lo. Porquê é que é importante, não é, lermos os romances? Em levantamentos históricos autênticos, neles encontramos os grandes dramas da evolução, que são os nossos dramas. Lembram-se que eu comecei exatamente a palestra a pedir-vos para que nos reconheçamos neste processo de evolução, às vezes com tantos tropeços. Os romances de Emmanuel desviram ideias e sentimentos sem números nas criptas do nosso mundo interior. Falam-nos ao coração, ao espírito imortal. É que nossas lutas, nossas quedas, nossas dores lá se encontram. E lendo-os, choramos como pequeninas crianças. É que os nossos sonhos também lá estão. Nós reconhecemos-nos todos irmanados nas dificuldades e nas conquistas. É realmente uma possibilidade muito escassa termos alguém com o gabarito de Emmanuel, com a possibilidade de escrever da forma como ele consegue escrever, que é um trabalho, como nós vimos, de séculos e séculos de preparação e de auxílio da espiritualidade. Lembrem-se que ele é sempre um maestro de muitos espíritos que estão, muitas vezes, grafaram as suas próprias formas nos livros, como o Irmão X, como tantos outros, não é? Como André Luiz, que foi um trabalho que foi arregimentado e foi sempre orientado por Emmanuel. Mas Emmanuel também teve o apoio de todos esses que até dominariam melhor a língua que ele. Ele escreve lindamente e é a possibilidade de realmente termos essa narração de não só a história do cristianismo, mas também qual é o processo de evolução, de encarnação após de encarnação. Existe nos romances de Emmanuel, há um grupo no Brasil que está a fazer uma grande investigação. Esse grupo, eu coloco aqui o nome, a referência e o nome de alguns que nós conhecemos. O Gilmar já esteve na nossa casa a dar palestra, e o Haroldo Dutra Dias, e a Mocidade do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Todos eles estão congregados no esforço, eles já tinham, cada um começou num determinado momento esse trabalho grande de investigação dos romances de Emmanuel, e depois agora conseguiram há alguns anos conjugar os esforços, e o primeiro trabalho que vai sair é sobre renúncia. Um trabalho grande de investigação em que o Gilmar é um grande académico na área, ele é químico e na área da ecologia, e o objetivo é provar de forma científica, ok, para falar com a academia, para falar com aqueles que são os porta-vozes das ciências, provar que só uma inteligência extracorpórea poderia ter facultado a redação dos livros. Eles fazem um trabalho de investigação que é bom acompanhar. Existe uma palestra do Haroldo no YouTube, que é a investigação histórica dos romances de Emmanuel, que em relação à renúncia eles já encontraram 2.500 tópicos que investigaram, ok? Para quê? Para provar que é o tempo de redação dos livros, não é? São romances históricos, então o nível de investigação histórica que seria necessário seria impossível no tempo de redação que têm os romances. Depois, a informação disponível nas imediações de Pedro Leopoldo, que foi onde vivia Chico Xavier, e também no mundo. Há muitas coisas que são narradas nos romances que só muitos e muitos anos, muitos deles já só nos anos 2000, é que a ciência chegou. Inclusive as referências à história do cristianismo, não é? Então, o que eles fazem é o levantamento de todas as referências dos romances e o confronto com as conclusões dos cientistas. É um trabalho árduo que a nós nos dirá é interessante enquanto o trabalho de investigação, mas o objetivo é tentar conversar com a ciência e provar que não se vai provar que foi psicografado, mas vai-se provar a impossibilidade. É por aí que se vai, para depois se ir evoluindo no trabalho de diálogo com a ciência. E aqui nós temos, para encerrar,
a imagem de Manuel da Nóbrega para nos lembrar a todos nós que o trabalho de Emmanuel com Chico nesta produção de quase 500 livros não foi alguma coisa que começou agora nesta encarnação de Chico Xavier. Nós vemos que eles já estiveram juntos na codificação em França e o trabalho de Manuel da Nóbrega já estava profundamente vinculado ao livro. Ele é responsável pela primeira manifestação de atividade literária no Brasil em 1549, através das suas cartas escritas da Bahia. Para vocês terem ideia, quando ele desencarna em 1570, existiam 6 edições das suas cartas em espanhol, latim e italiano. Quer dizer, que era realmente um sucesso literário no século XVI. E é dele o primeiro livro escrito no Brasil. Naquilo que nós conhecemos como Brasil, o primeiro livro escrito é por ele, Diálogo sobre a Conversão do Gentio. E é interessante, lembremos-nos que São Paulo é o apóstolo dos gentios, não é assim? Então, vejam que não só ele referiu Paulo no nome da cidade, São Paulo, como também a sua missão era essa, era de conversão do gentio. O gentio é aqueles que não são judeus, não é assim que a palavra surge. E lá está Manuel da Nóbrega, Emmanuel a referir-se a Paulo. Essas ligações que ficam para a eternidade, não é? Vejam que foi lá há 2000 anos. E encerro com palavras que são dele, Emmanuel, através desse trabalho precioso de Clóvis Tavares. Ajudemos e convictos de que o amor e a sabedoria constituem o alvo divino da nossa marcha. Asilemo-nos no templo da Boa Nova, afeiçoando a nossa existência, em definitivo, aos exemplos do Mestre e Senhor, a benefício da nossa redenção para sempre. Lembrem-se, ele encontrou Jesus, não conseguiu naquele momento, mas há centenas, milhares de anos que tem feito um trabalho abençoado de divulgação do Evangelho. E por isso somos profundamente gratos que receba agora, numa nova encarnação, que o deixemos ter em paz também, a possibilidade de evoluir nesta sua reencarnação, mas que receba a nossa gratidão, porque tem sido um trabalho profundamente inspirado e que faz toda a diferença na encarnação de muitos e muitos de nós, que já somos muitos milhões. Obrigada por me terem ouvido. Que a paz de Jesus fique convosco. E assim, queridos companheiros, chegamos ao final. E estava pensando, por tudo que foi apresentado desse espírito benfeitor, só poderia ser um espírito de alta envergadura para que ele viesse participar na codificação e ter mensagem no Evangelho, e que fosse o mentor de Chico Xavier, onde ele foi o supervisor de 593 obras e desenvolveu o espiritismo como está hoje difundido no Brasil. Estava pensando também que o nosso país, apesar de ser um país pequeno, ele não só através dos descobrimentos aproximou os povos e as nações, mas também teve grande parte na mensagem do Cristo, na divulgação do Evangelho. Nós temos Emmanuel, nós temos Padre Anchieta, que também foi para o Brasil naquela época, e que depois foi Frei Fabiano de Cristo, e outros trabalhadores que desenvolveram a doutrina. Para nós, em Portugal, é realmente uma responsabilidade, evidentemente, e por isso que na Europa, Portugal é o país mais desenvolvido da doutrina, depois do Brasil, mas graças a esse espírito, onde Chico dizia continuamente, e eu ouvi muita vez, quando estava junto dele, Emmanuel está aqui,
Emmanuel está-me dizendo. Portanto, tinha que ser um espírito de alta hierarquia. Falou também que fizemos uma excursão a São Vires do Douro. Fizemos onde nasceu Batuíra, onde nasceu o que mais tarde é o Frei Fabiano de Cristo, em Soengas, ali em Braga. E fomos lá em São Vires do Douro. Entramos na casa, tinha um senhor, um sem-abrigo que morava lá. Conversámos com o sem-abrigo, tudo muito sujo, muito livro que tinha lá. E tinha lá uma sala, os que estavam junto, acho que viram, se alguém está aqui que fez uma excursão, 2 portas assim largas e tinha um pedaço de madeira que juntava as duas para não abrir, para manter fechada. E não sei porquê, veio, mas e aquelas salas ali? E o sem-abrigo falou, anda um gajo aí à noite chatear-me. E eu ponho lá dentro e ponho aquela tábua que é para ele ficar lá. E eu disse, mas ele tem mediunidade, vê o espírito. E ele, a ausência de conhecimento, põe lá o espírito. Nós regressámos, e numa reunião mediúnica, os espíritos trouxeram essa entidade que se manifestou. E ele dizia ali que, enterrado naquela casa, tinha muito material que veio de Roma. Olha que coisa. O espírito que estava obsidiando o sem-abrigo. E que o sem-abrigo fechava lá dentro daquelas 2 portas lá, punha uma tábua, como se usava antigamente nos corrais, não é isso? Não é? Coisas interessantes nessas excursões que a nossa casa fez. Vejam que a doutrina, ela, pelo que foi apresentado, é coisa muito séria. E é uma verdade inconteste, porque hoje é tão atual como naquela época. Não conseguiram ainda, porque é de ordem divina. E Emmanuel teve que se preparar, e a Ana Catarina falou, porque eu ouvi isso lá com o Chico, para que ele aprendesse o português, que se afeiçoasse a toda a escrita, para que hoje a gente lê um livro dele e convida a nós ler. Eu acredito que é o mesmo tipo do nosso, que eu falei na quinta-feira, do Pestalozzi. É uma literatura que convida, você embarca com uma facilidade enorme, né? Por isso, amigos, nós que estamos aqui, porque vimos as reencarnações, não vamos comparar com o Emmanuel, nada, mas somos criaturas de Deus e nós estamos a caminho, como ele percorreu, cada um no seu estágio. Portanto, para nós aceitar a doutrina espírita com mais ou menos convicção, é porque já somos caminheiros de outras épocas. Naturalmente que já estamos aqui hoje nos reencontrando. Já vivenciamos o catolicismo e que, com decepções ou não, nós hoje temos outro ideal. O catolicismo já, para nós, depois que nós abraça a doutrina, o catolicismo já não tem muito a ver, respeitando, claro, que é a nossa obrigação. Por isso que a doutrina espírita é e será a religião. Não é mais uma, é a religião. Vamos então encerrando o nosso reencontro de hoje.